A gente está entrando numa era de cada vez mais inteligência artificial, a gente vai ter menos essa necessidade de corretor de plantão que funciona como um SDR. Vai ser um corretor muito mais especialista do que é hoje, que sabe muito mais, ele entende muito mais do mercado e, na outra ponta, ele vai ser muito mais bem remunerado. Muito bem, pessoal, está começando mais um Segredos Imobiliários aqui na DWV. Hoje o Dagoberto não pôde estar presente, mas veio com muita felicidade, né? Vou apresentar pela primeira vez o programa com o Diogo. É isso aí, né? Diogo Westphal, o famoso. Nem tanto. Mas então, bora lá. Hoje também a gente vai receber um convidado com um carinho especial, porque ele trouxe um prêmio que a gente se orgulha muito. Ele foi o idealizador da competição do podcast mais influente do mercado imobiliário e o Segredos Imobiliários teve o prazer de ganhar graças a vocês, nossa audiência. Mas então, falando um pouco mais do nosso convidado, ele carrega um nome forte de O Incorporador. É reconhecido como uma das 100 personalidades mais influentes do mercado imobiliário. Ele compartilha estratégias e tendências que transformam a construção civil no Brasil. É engenheiro civil, editor da newsletter Incorpora News, além de lecionar cursos sobre incorporação imobiliária. Dito isso, seja muito bem-vindo aos Segredos Imobiliários, Caio Lobo. É isso aí, Caião. Na verdade, assim, ó, toda essa apresentação que ela fez, o que mais importa é a entrega do prêmio, né? Ele veio trazer hoje aqui pra gente. Isso aí, turma, é um prazer estar aqui. A gente vai falar do mercado imobiliário, é um negócio que eu gosto muito, que eu falo muito. Eu sempre falo que eu sou entusiasta do mercado imobiliário, além disso tudo que falou. Eu acho que quanto mais a gente fala do mercado imobiliário, mais profissionaliza esse mercado e é um ganha-ganha para todo mundo. Então, o mercado mais profissional é atrativo e tudo mais. Então, quando boas iniciativas de podcast acontecem, eu acho que elas têm que ser reconhecidas, remuneradas. Os Segredos Imobiliários é um baita do podcast e a gente fez digamos assim, uma competição colocando praticamente todos os podcasts que estão ativos do mercado imobiliário, mais de 30 podcasts, fomos fazendo em várias etapas, e os campeões do podcast mais influente de 2024. Parabéns pela conquista e parabéns pelo podcast. Vocês estão fazendo um baita trabalho e saibam que isso agrega muito ao mercado de forma geral. Bom. Muito legal. Esse prêmio até tem que dedicar para todo mundo, né? Com aqui certeza. pra equipe, pro time, como é que é? Traz mais pra cá, ó. Mais pra cá? Isso, deixa eu Tá, bota tu aí, vai. aqui, ó. Mas toda a equipe, né? Até o Dago que não tá aqui agora, que também é host do podcast, a galera que fica aí por trás, né, das câmeras, a Nath também, que agora saiu da parte de trás das câmeras, veio pra frente. E é um trabalho já de bastante tempo que a gente vem realizando, né? A DWV, muitas pessoas não acompanham no podcast, a gente vê que uma grande parte da nossa audiência hoje está em São Paulo. E muitas pessoas, inclusive eu conheci que eles conheciam o podcast e aí não conheciam o que é de fato o nosso negócio, né? Porque às vezes as pessoas acham que o nosso negócio é o podcast. Na verdade, nosso negócio é a DWV, que é um aplicativo, né, para o setor imobiliário, o melhor aplicativo do setor imobiliário, que ali os corretores encontram gratuitamente, né, as construtoras e seus produtos, né, para oferecer aí para os seus clientes. É um hub exclusivamente para corretores. A gente está chegando aí a 3 milhões de acessos mensais no aplicativo, né? Estamos chegando aí a 1.000 incorporadoras, então a gente fica muito grato, né? Não somente pelo prêmio do podcast, mas até porque você conhece também, né? Você que está ouvindo a gente, que ainda não sabe que a DWV ela é um aplicativo. Depois consulta lá a DWV nas lojas que você vai poder baixar. Show. Então, Caio, novamente, muito obrigada e também muito obrigada por ter aceitado participar do programa. Então, bora começar, Diogo, com as nossas perguntas. Bora! Caio, quem é você no mercado imobiliário? Maravilha. Eu gosto de me enxergar como um incorporador imobiliário, mas uma mistura de engenheiro com vendedor. Então, eu vim de uma bagagem técnica. Mistura difícil essa, né? Geralmente não. Eu vim de uma bagagem mais técnica, eu nunca fui o cara mais simpático, no sentido de ser aquele, para o vendedor nato. Eu fui um cara muito mais construído, então eu fiz até engenharia civil aqui na UFSC,
em Santa Catarina, então minha formação sempre foi de engenharia, eu sempre fui muito cartesiano, técnico, e quando eu abri uma incorporadora, nossas obras rodavam, tal, tudo ok, a gente tinha um problema, venda. Então eu confiava muito sempre nas imobiliárias, até porque eu não entendia nada. Mas só que nos momentos que a gente tinha mais dificuldade de vendas, eu olhava assim, eu e meus sócios, todos técnicos, todos engenheiros, e ninguém olhando para a parte de venda, de pensar o produto como incorporador profissional, todo mundo pensando muito em obra. Então eu acabei me direcionando ali há mais de 10 anos atrás, eu acabei indo muito para essa parte de incorporação, desenvolvimento de produto, novos negócios, tudo mais, e do relacionamento com as imobiliárias. Então sempre fui eu que fiz os treinamentos de meeting, fiz o negócio, estava em plantão ajudando a turma a atender e tudo mais. Então eu falo assim, eu não sou um vendedor nato, mas eu acabei desenvolvendo um pouco essa parte de venda no campo mesmo, olhando. Aí é lógico, a gente vai aprender um pouco mais, vai estudar, vai ler um Armas da Persuasão, vai fazer algum curso ali para a gente se aprimorar ali para estar mais dentro. Então eu me vejo muito ali navegando entre esses dois mares, a parte mais técnica e cartesiana, mais quadradona, e a parte mais de venda, marketing e tudo mais. Eu acabei ficando ali no meio dessas duas pontas, e eu acho que deu uma combinação legal ali de coisas que a gente foi somando ali nesse caminho. Eu, Caio, eu não sei, assim, mas eu demorei um pouquinho para entender, né, o que é incorporação, o que é construção. Eu vejo que ainda tem alguns corretores, né, uma boa parte do nosso público da parte de corretor, e às vezes você explicar para a gente, né, resumidamente, qual que é a diferença entre construção e incorporação. Legal. Aí a gente tem que entender como um negócio. O que é o negócio da construtora? É fazer a obra. Então, basicamente, eu quero construir minha casa, eu quero construir um hospital, eu quero fazer tal coisa, eu tenho uma contrato, uma construtora que vai fazer aquela obra. A incorporadora é diferente. Ela molda um negócio do zero. Então, o incorporador, a incorporadora é quem vai atrás do terreno, quem pensa no produto que é mais adequado ali, quem toma o risco da operação, e ela pode ou não ter uma construtora. A gente, por exemplo, tem, mas tem várias incorporadoras que contratam uma construtora terceirizada para fazer a obra, que é a parte técnica em si, fundação, isso, tudo mais. Então eu falo que o incorporador, ele entra no negócio antes dele existir, porque ele cria o negócio do zero, ele acompanha ali, porque ele que faz a gestão de todos os contratos, inclusive da construtora, e ele é o que é responsável daquela obra e responsável pelo negócio diante dos clientes ali. Então eu falo que a incorporadora é quem está orquestrando tudo, pensando ali numa orquestra, é quem está tocando ali, quem está fazendo todo esse direcionamento para tudo acontecer. Então é uma atividade que eu acho que ela tem um risco até maior, porque quando você é contratado para fazer uma obra, você tem um risco daquela obra ali em si, mas você está recebendo por um serviço. A incorporadora não é um serviço em si. Sim, ela recebe pela eficiência do produto que ela está... O resultado do que está acontecendo ali. Então a gente tem uma necessidade de se aprimorar, de estudar, de fazer muito mais do que às vezes uma outra profissão, porque se a gente ficar defasado, se a gente não vê alguns detalhes, pode ser prejuízo. Então, o estudo é muito mais amplo, né? Você tem que estudar parte de economia, né? O cenário local. Então, são várias diretor, vou comprar esse terreno, mas será que dá? Será que não dá? O que é aquilo? Então você tem que entender um pouco de arquitetura, você tem que entender um pouco de obra, você tem que entender um pouco de documentação imobiliária, diligência e tudo mais. Tem que entender de vendas, que é a parte que eu falei aqui no começo, que era a minha dor lá atrás, e com o tempo a gente acabou desenvolvendo isso ali. Então o incorporador é quem organiza todas as pontas ali da cadeia do mercado imobiliário. E é uma figura muito importante para o mercado imobiliário, porque é quem desenvolve. A gente está aqui no litoral norte aqui, e a gente vê que boa parte disso tudo que aconteceu foi pelas incorporadoras. Com certeza. Por que os prédios mais altos do Brasil saíram aqui? Por que desenvolveu tanto a região aqui e não outras regiões? Por causa da iniciativa dos incorporadores de trazerem produtos, de arriscarem algumas coisas que em outras cidades o pessoal nem pensa, fala, cara, é loucura fazer isso aqui, ou é inviável. Entrar na briga do plano diretor para discutir junto com a cidade o plano diretor do que é melhor. Então, eu acho que o incorporador tem muito esse papel de ser o empreendedor ali no meio do negócio imobiliário, né? É o que, digamos assim, ele é o primeiro que traz essa visão sobre o caminho, sobre o produto tal, do mercado imobiliário. Legal. E, Caio, como você citou, é uma figura importante no mercado imobiliário
e com grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então eu imagino que não deva ser muito fácil atuar como incorporador. Por que você decidiu ser incorporador? Eu tenho a formação de engenharia, então quando eu estava na faculdade ali em Florianópolis, eu tive a oportunidade de trabalhar com usina hidrelétrica, trabalhar com estradas, trabalhar em construção civil, tudo. E meu último estágio ali na faculdade foi dentro de uma incorporadora. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar numa incorporação imobiliária em si e vi algumas coisas ali, por exemplo, tem uma coisa que me marcou muito, que a gente estava fazendo a obra e entrou na fase de acabamento, e todos os paflons, eles chegaram lá, cara, era prédio comercial, todo mundo vai colocar iluminação, então vamos botar aquele pafão pretinho só para segurar o cabo. O pessoal que chega, é pafão? É aquilo onde é que fica, onde é que você enrosca a lâmpada ali. Ah, tá, o bocal. O bocal ali. Tá. Então todo mundo ia fazer a sua iluminação, né? Cada uma iluminação igual de um jeito aqui. Então depois o mais baratinho ali, o preto e tal, que vai ver. Aí a gente fez estudo, fez na obra inteira ali, chegou o dono da incorporadora. Mandou trocar do prédio inteiro. Falou assim, é para trocar todos esses... O negocinho pretinho. Ele falou, por quê? Porque o meu cliente é alto padrão. Eu quero que ele entre aqui na sala na entrega, tá tudo branco. Então ele quer que veja nenhum detalhe aqui, tudo 100% branco, nada que chama atenção, que fica feio. Porque a gente está vendendo um produto de alto padrão, eu preciso ter esse grau de preciosismo. Então ele jogou fora, sei lá quantos negócios daquele lá, mas assim, mandou trocar. E eu falei, cara, que loucura. Então o negócio não é só obra, não é só eficiência, não é só isso, tem todo um negócio por trás. Aí aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, de tudo que eu trabalhei aqui, o que eu vi que me encantou mais, isso eu falei um detalhe assim, que me chamou a atenção preocupado na com a época. experiência, né, do cliente, além da questão do tijolo, né, além da obra. Além da obra, além de tudo, você tem todo um negócio que você tem que pensar por trás, entra na parte comercial, na parte de produto também, que eu fiquei pensando assim, falei, cara, que negócio legal, deixa eu aprender mais disso aqui. Então aí eu acabei me direcionando, saindo da parte assim, continuei em obras depois, mas aí quando eu resolvi, falei, cara, eu vou abrir meu negócio, foi uma incorporadora, já pensando ali muito nessa questão. E tem alguma escola, o cara aprende a estudar, quero ser incorporador, Agora tem. Ah, tá, calma aí, vamos chegar lá. Você que tá acompanhando o podcast, segurei que essa resposta vem. E Caio, quais são as tecnologias na parte da construção que você percebe que ela vai perdurar, né? Porque ela tem benefício. Porque hoje tem bastante software, muitas soluções saindo, né? Muito se deseja se suprir nesse mercado, né? Que também tem muitas oportunidades. O que você vê que realmente funciona e que você acha que vai perdurar? Quais são as tecnologias aí? No ramo da construção. Eu acho que a gente está num ponto de inflexão, quem está dentro do canteiro de obras está vendo isso. A gente está num ponto de inflexão que vai mudar pela primeira vez. Eu fiz meu TCC lá na faculdade de 2012. Em 2012, meu TCC foi sobre alvenaria racionalizada, falando quanto a obra no Brasil era defasada. A gente fazia no mesmo jeito do que faz nos últimos 100 anos, basicamente. O jeito, os desperdícios, a ineficiência e tudo mais. Cara, de 2012 para cá, para te falar, mudou alguma coisa? Nada em larga escala. 90% das obras continua a mesma porcaria, falando num negócio assim. E outra coisa que eu percebi, por exemplo, eu lembro de ter aprendido a trabalhar ali com o BIM, depois veio AutoCAD, depois foi o BIM. 2009 para 2010 ali, cara, isso aqui vai chegar, vai mudar tudo e tal. E nas incorporadoras a gente viu uma eficiência muito grande porque gerava um monte de dados. Para quem não sabe o que é BIM, você tem ali uma modelagem do empreendimento, em vez de você fazer o desenho todo o desenho já vem carregado de informação. Então aquela parede já sai ali no desenho quantos tijolos que tipo de negócio, tudo. Então você tem toda uma modelagem que é ligada com orçamento, com planejamento, tudo mais. Então ele é muito mais. Só que o que acontecia? O pessoal aprendia a fazer o BIM, modelar, mas ninguém estava olhando para aquela análise de dados. Então ficou muito travado na análise de dados. Sim. Aí a gente vem para o cenário atual. O que está acontecendo? A gente está com problema de mão de obra. Então, por que as obras não evoluíram? É porque o construtor, o engenheiro não quer? Não, porque a mão de obra é muito barata. Sempre foi muito barata no Brasil. Então, por que eu vou mudar para alguma coisa mais cara, sendo que aqui é muito mais barato para mim? Mesmo que seja um serviço pior, que eu tenha que refazer e tudo mais, acabou-se que todo mundo estava nisso. Pela primeira vez, está ficando muito caro a mão de obra no Brasil. Está ficando caro, está ficando escasso, está todo mundo tendo problema com atraso de obra, mas uma série de coisas por causa de mão de obra pela primeira vez. Então, se isso é uma dificuldade, agora é o momento que está todo mundo olhando mais sério para os novos sistemas construtivos. Aí, puxando ali no BIM,
a gente tem agora uma inteligência artificial que vai conseguir compilar tudo aquilo que é gerado de dados para realmente ser usado. Aí a gente tem novas tecnologias aparecendo, a gente tem impressora 3D, a gente tem construção modular, a gente tem, enfim, um monte de coisas que eram bem diferentes do que a gente estava acostumado, mas a gente estava muito apegado no que é mais barato. Então, a minha Que de fato traz realmente uma facilidade, né? Porque eu imagino que deva ter, às vezes, algumas tecnologias que acabam surgindo, mas de fato agrega alguma coisa lá no final, né? Não, agrega na padronização. Por exemplo, o que a gente vai comprar um carro? A gente presume que o carro ali, como ele é feito em fábrica, ele sempre tem um padrão de qualidade, ele tem um controle ali, porque é um negócio automatizado. Sim. Quando a gente vai comprar uma casa ou vai construir uma casa, ela é muito manual ainda, o modelo construtivo tradicional. Então acaba que é mais um artesanato do que uma construção industrializada em si, que a gente tem uma previsibilidade. Então, para o incorporador é muito ruim. Os produtos da construção são industrializados, mas o resultado montagem dele é não é. tudo... Então, você acaba tendo muita fricção pelo sistema construtivo. Durante muito tempo, por isso que eu falo, funcionou por quê? Porque é mais barato. Então, é difícil eu falar, cara, eu vou vou fazer um imóvel para venda, é difícil eu falar que eu vou construir mais caro que todo mundo e mesmo assim vou vender e tudo mais, porque não é o realidade de mercado. E hoje a gente está vivendo um ponto de inflexão. Pela primeira vez, a gente vai conseguir, nos próximos anos, fazer uma migração da maioria das obras. Falei, cara, mas já tem uma obra, sei lá, aqui perto que é de wood frame, a outra que é em drywall, a outra que tem pontuais. A maioria do Brasil ainda é sistema convencional, concreto armado e alvenaria. O que eu falo que vai acontecer nos próximos 5 a 10 anos é que vai virar minoria. Ah, vai continuar tendo alvenaria? Vai, mas vai virar minoria. Todo mundo vai acabar migrando para o sistema industrializado. A gente vai até falar um pouco de reforma tributária depois que vai contribuir para isso. Mas a ideia é que a gente, pela primeira vez, tem um ponto de escassez de mão de obra. Para quem não está acostumado a ir em canteiro, até eu recomendo que vocês... Até para ver isso que eu estou falando, vocês visitem algum canteiro de obras. Um negócio engraçado que a gente vê, até nas nossas obras, outras obras que eu visito também, você tem hoje muito cabeça branca dentro de obra. Que é o cara ali com 50, 60 anos que está lá na obra. Na outra ponta, você não tem gente de 20 anos, 22 anos em obra. Não tem. Ah, mas tem um cara em Santa Catarina inteira de 20 anos de idade em obra. A maioria da mão de obra está mais para lá do que para cá. O que isso acontece hoje? Estatisticamente, a idade média do canteiro de obra no Brasil são 41 anos. Tem gente com mais, com menos. Os pedreiros não estão se procriando. Não estão se procriando. Filho de pedreiro não virou pedreiro. E eu não critico. Falo assim, cara, tiver oportunidade, não precisa virar também, porque é um trabalho pesado e tudo mais. Só que aí acaba com aquilo. Falou, beleza, por que a gente não mudava o sistema construtivo? Porque você tinha mão de obra barata. Agora não tem mais. Então agora vai equilibrar os preços entre... A gente está indo para esse caminho de equilibrar o preço entre industrializada e o manual, o artesanal. Se é industrializada, se é o mesmo preço, todo incorporador vai preferir fazer industrializado. Não existe a possibilidade de eu vou arriscar fazer um negócio. Não, é aqui. É industrializado. Então a gente vai entrar pela primeira vez nisso. Por que eu falo daqui 5, 10 anos? A gente está falando de idade média de 41. Então daqui 5 anos a idade média vai para 46. Daqui 10 anos a idade média vai para 51. Ou seja, eu não vou ter gente com 70 anos na obra, 80 anos. O que vai acontecer é que boa parte dessa turma aposentou. E se eu não estou tendo reposição, hoje mão de obra tá difícil. Todo mundo que trabalha com obra aí está escutando e sente aquela dorzinha no coração. Tá difícil mesmo. Então, se hoje está difícil, daqui 5 anos vai estar muito mais difícil, daqui 10 anos vai estar inviável o sistema construtivo atual. Tu acha que a gente vai chegar muito mais para, por exemplo, igual no mercado americano, aquelas construções já com aqueles ferros e tal, que os caras vêm montando? Mano, você fala o prédio ali? Exato. Não, aí a matriz é diferente. Eu acho que o próprio ferro lá já é o sistema. A diferença é que para o sistema lá deles fez mais sentido a construção em ferro, mas não muda tanto. Tem alguns tipos de obras, sim, que vai migrar para esse, mas eu acredito muito mais aí falando de realidade, eu falei, cara, o que é mais próximo do Brasil, dentro de tudo isso que está acontecendo? Eu olho com muito otimismo construção modular. Modular. O que é a construção modular? Você fabrica tudo numa fábrica, né, off-site, que a gente chama, e chega no canteiro e monta tudo. Então, não sei se vocês viram um prédio que teve até viralizou na internet, um prédio lá
na China que eles montaram em 28 horas, prédio de 10 andares. Então, basicamente, o vizinho saiu pro final de semana, ele Voltou de um ele prédio. voltou, rapaz, mas tem um prédio aqui, todo mundo, nossa, mas como é que os caras montam? Não, é lógico que eles fabricaram tudo antes, eles chegaram e montaram em 29 horas. Mas então assim, 90% de tudo foi feito em fábrica. Lá na hora eles só montaram, é muito mais rápido, é muito mais escalável. No Brasil ainda é mais caro. Mas a gente tende a isso. E essa tecnologia, a construção modular em si, eu acredito bastante que vai ser o nosso caminho. Legal. Caio, até tinha uma pergunta sobre isso, né? Sobre a mão de obra estar escassa na construção. Mas então, só para recapitular, uma maneira de evitar uma futura crise por não ter mão de obra, né? É realmente um modelo de construção modular. É o que você faz com hoje, às vezes com 70 pessoas, você fazer com 5. Ou 5 pessoas muito mais bem remuneradas. A mão de obra, mesmo não sendo muita, a gente acha que o pedreiro ganha pouco. Porque não entra em canteiro de obras tem 10 anos. Não, o pedreiro ganha pouco demais. Vai lá numa obra que você vê quanto que ele está ganhando. Às vezes é mais que você não está sabendo. Aí, então, hoje já melhorou muito, então a gente está indo por esse caminho. O que acontece? Para a gente conseguir manter a mão de obra, está cada vez sendo melhor remunerado. Mas, de qualquer forma, não está tendo reposição. Porque o menino que ele entra ganhando pouco para aprender, pegar experiência, ele não está entrando. Então, daqui uns anos que a gente vai precisar daquele pedreiro que deveria ter passado ali por 10 anos de obra, ter feito todo o aprendizado dele, para ele estar ganhando muito bem, ele não vai fazer esse caminho. Então, ele vai ter o negócio. Então, é inevitável que a gente tenha que diminuir a necessidade de pessoas. Então, é o caminho natural. Então, se a gente vai fazer um prédio ali, tem 100, 150 pessoas de média ali no canteiro, eu preciso fazer isso com 10, 15, 20 pessoas. Então, essas outras tecnologias vão propiciar isso. Legal. Boa. Eu vi um conteúdo no teu perfil falando que o governo está estudando novas formas de financiamento, né? Teve alguma atualização sobre essa notícia e no que ela vai impactar no mercado da construção? Boa, esse é um tema que eu gosto muito aí. Para quem não viu ainda, tem que seguir lá o Incorporador, meu perfil, para estar sabendo disso antes de todo mundo. O que acontece? A gente vive a grande maioria das obras, o mercado imobiliário brasileiro, ele é muito fomentado por duas fontes de crédito, que é o FGTS, que é o direito do trabalhador, e a poupança, que voluntariamente as pessoas vão lá e colocam dinheiro. O FGTS está se mantendo, porque ele não é voluntário. Todo mundo que trabalha de carteira está lá. O SBPE, as pessoas estão mais tirando o dinheiro da poupança do que colocando. Então, ou seja, o que fomenta o crédito imobiliário, ele está em declínio. Então, como é que a gente continua crescendo no mercado imobiliário, sendo que a gente tem menos recurso disponível, fonte de crédito? Aí é o momento que a gente vive. Os últimos 20 anos foram fomentados por essas duas fontes de crédito. Que é o dinheiro mais barato possível, né? O dinheiro mais barato possível. O que acontece? Esse dinheiro chegou no limite que não cresce mais. Se ele não cresce mais, para o mercado continuar crescendo, a gente tem que abrir outras formas de ter dinheiro fomentando o mercado imobiliário. Quais são essas outras formas? O FGTS ele vai continuar padrão, porque aqui fomenta muito Minha Casa Minha Vida. Ele não vai crescer, mas ele vai continuar na mesma. Inclusive, o orçamento do ano que vem é exatamente igual ao mesmo, o desse ano, não aumentou nada. Então, o FGTS vai continuar e o SBPE continua. E para substituir essa parte do SBPE, vem o mercado de capitais. Então, como vai funcionar num primeiro momento? Aí até para os incorporadores, para o pessoal que investe no mercado imobiliário que está aí assistindo a gente, no primeiro momento, o crédito para as obras vai ficar mais caro. Isso vai ter um reflexo direto no preço dos imóveis, porque a ideia dos bancos hoje é, vamos pegar o dinheiro que a gente tem no SBPE, destinar cada vez mais para a pessoa física, fazer o financiamento dela em 30, 35 anos, e para a pessoa jurídica, que vai ser um tempo menor que ele vai carregar aquele financiamento, a gente joga para o mercado de capitais. Hoje, com a Selic do jeito que está ali, fica mais caro? Fica mais caro. A expectativa é que não fique assim no longo prazo, que isso vai se equalizar. Mas hoje ainda é mais caro. Então, no primeiro momento, o crédito para a construção vai ficar mais caro. O crédito para o cliente não, que isso acaba sendo bom para o mercado imobiliário, porque a demanda vai continuar fortalecida, né? E a gente vai ter crédito para essa turma. Só que vai ter todo mundo, quem empreende na área, vai ter que ter uma consciência de pesar mais o custo financeiro para fazer uma obra hoje. Então, se a gente tinha um benefício de poder trabalhar com crédito mais barato, hoje a gente vai
vai trabalhar com crédito mais caro, então até os pontos de entrada desse crédito vão ter que ser melhores pensados. Eu falo assim, quando é muito fácil, é muito barato, você não precisa ter muito esforço para aquilo ali. Agora que o crédito é mais caro, fala, cara, quando que eu realmente preciso do banco entrar? Quando que o meu cliente vai pegar o financiamento dele para quitar comigo a operação e eu pagar esse meu empréstimo? Você vai ter que ter uma preocupação muito maior do tempo que você vai carregar esse empréstimo. Mas assim, o caminho é inevitável, isso já é para o ano que vem, não é para 2030, 2000. Já há bastante tempo que eu escuto o pessoal falando que poupança, cada vez menos as pessoas deixam o dinheiro lá e isso é um dinheiro que está escasso, não tem mais. Né? Isso. A questão ela está descendo, mas é num patamar pequeno. O problema nosso é que se a gente depende da poupança, o mercado deixa de crescer. E não adianta, o mercado vai crescer, cada vez mais pessoas, cada vez mais prédios, cada vez mais negócios, e a gente depende muito do crédito imobiliário. A gente depende que as pessoas... A gente depende do crédito no sentido a construtora para financiar o projeto e também pro cliente ter também, depois do período de obra, poder ir para financiamento para o banco. Eu acho mais importante isso, o cliente ter a possibilidade de comprar o imóvel em 35 anos. Você pensa, se todo cliente tivesse que comprar a casa dele em 4, 5 anos. A renda brasileira... Que era o que acontecia na década de 90. Eu gosto muito de trazer ele antes da gente ter alienação fiduciária, patrimônio de afetação e outras coisas que atraíram os bancos para o mercado imobiliário. A década de 90 você só comprava um apartamento se você pagasse tudo durante a obra. Então era muito difícil para todo mundo comprar, tinha muito menos produto, o mercado imobiliário era muito pequeno perto do que é hoje. Então os últimos 20 anos foram anos que a gente veio crescendo, recorde atrás de recorde de crédito imobiliário, até chegar no que a gente está hoje, que a gente chegou no topo. O FGTS e o SBPS só financia até aqui. Se a gente quiser crescer, extrapolar isso aqui, a gente vai ter que ter outras formas. Mas o bom que está acontecendo é que o mercado financeiro está aprendendo muito rápido sobre como fomentar o crédito imobiliário. Eu estava vendo essa semana que já existem mais de 100 casas de investimento focadas no real estate, no mercado imobiliário de forma geral. Então, o que isso quer dizer? A gente vai ter uma infinidade. Antes eu ia financiar meu empreendimento, um prédio ou algum empreendimento familiar, eu tinha 4 principais bancos onde eu tinha possibilidade de pegar crédito. Pensa se em vez de 4, eu tiver 50, 70, 90. Isso é muito mais saudável do que um mercado fechado. A gente precisa ter muito fornecedor para tudo que seja. Legal. Caio, a gente até colocou o teu Instagram ali na tela para quem quiser seguir. @oincorporador, né? Mas a gente nota que você fala bastante no seu Instagram, nos seus conteúdos sobre o Geric. Pode contextualizar o que é isso, o que é o Geric? Legal. Quando a gente vai fazer um financiamento de uma obra multifamiliar, seja um prédio ou sejam várias casas ao mesmo tempo para venda, a gente tem que pegar um financiamento, que a gente chamou de plano empresário, apoio à produção, algumas formas. O principal banco do Brasil que faz isso chama-se Caixa Econômica Federal. Por que ele é o principal? Eu moro, sei lá, em Balneário, aqui eu vejo tanto placa do Santander quanto placa desse banco, tá? Eu vejo equilibrado, eu não vejo a Caixa como maioria. Cara, o Brasil é um continente. Se você anda um pouco fora das principais cidades, você vai ver que tem só Caixa. A Caixa chega nas cidades, a Caixa fomenta crédito imobiliário no Brasil inteiro. Tanto que hoje ela tem quase 100% do market share do Minha Casa Minha Vida e 70% do crédito imobiliário de forma geral. Então, um banco tem 70% do crédito imobiliário do Brasil. Isso é muita coisa, é muita concentração. Então, quando a gente fala, por que é assim? Porque a Caixa é o banco que trabalha na grande maioria das cidades e a Caixa ela fomenta empreendedores e empreendimentos menores também. Então, sendo isso, eu sempre recomendo, por isso que eu falo muito, cara, se você é do Mato Grosso, é do Norte, do Nordeste, do interior do Paraná, de qualquer lugar que seja, provavelmente o banco que vai te atender para fazer o empreendimento vai ser a Caixa. Então, uma porta de entrada para você começar a trabalhar com empreendimentos é a Caixa. Se é a Caixa, por onde eu começo na Caixa? Aí a gente entra no Geric. O Geric é a avaliação que a Caixa faz da incorporadora para ver o que ela consegue emprestar para aquela incorporadora fazer empreendimentos. Então, o Geric é meio que uma análise. Fala, beleza, eu quero fazer um empreendimento e eu quero que você financie a minha obra. Fala assim, tudo bem, então traz a documentação, vamos analisar, vamos ver tudo e eu vou te falar pelo que você tem de histórico, o que você tem de porte, tudo mais, até quanto que eu estou disposto a te emprestar para empreendimentos, com a regra de empreendimentos, que não é aquele crédito sem fim, né? Fala, não, vem aqui e me dá um dinheiro, não te dou dinheiro. Conforme seu empreendimento evolui, eu coloco o dinheiro na sua obra, com várias regras ali,
Mas para isso acontecer, primeiro tem que ser uma análise de crédito. A gente chama de análise da tomadora. Mas o mais legal é que esse nome não existe, GERIC. Você já tinha ouvido falar? Nunca ouvi falar. Hã? Incorporador geralmente já ouviu falar de GERIC. GERIC e tal, só que se você vai em qualquer caixa, agência da caixa, não tem nenhum documento e nada no sistema deles que remete a GERIC. Porque tem uns 8 anos GERIC que deve ser, se eu acerto, que GERIC deve ser gerente de incorporação. a gestão de risco Mas assim, era o nome de um departamento da caixa que fazia essa análise, mas hoje não existe mais. Hoje é análise de risco, análise de crédito, análise de risco da tomadora ali. Então é basicamente uma análise de risco para você pegar um empréstimo, só que o nome ficou tão popular que mesmo que tenha acabado já uns 7, 8 anos, qualquer agência que você for, qualquer pessoa sabe o que é. Para a grande maioria dos incorporadores que já buscaram crédito para fazer obra, eles já ouviram falar GERIC. Mas eu acho legal essa curiosidade é que não existe GERIC. Todo mundo sabe quem que é, todo mundo continua falando, mas você não vai ver escrito em nenhum papel, em nenhum sistema, em nada. Só no meu Instagram ali. Pois é, eu vi até que tu perguntou numa palestra que tu falou que perguntou e o pessoal não sabia o que era e tal. Eu fui numa palestra, isso era legal. Tinha 250, era um evento para incorporadores. Tinham 250 incorporadores. Eu perguntei se quem sabia o que era, mais ou menos metade levantou a mão que já tinha ouvido falar de GERIC. E eu perguntei quem já tinha feito o GERIC. Uma pessoa na plateia inteira fez. Eu falei, cara, isso é muito louco, porque vocês são do segmento, vocês atuam nisso e vocês não sabem as oportunidades que a gente tem para fomentar. Então, eu vejo, às vezes, muita gente vai pegar crédito mais barato, mais caro com o investidor, ou pegar crédito mais caro de capital de giro, ou alguma outra forma, sendo que dentro do mercado imobiliário a gente tem fontes mais baratas e feitas para aquilo. E é muito doido ver que a nível de Brasil, as pessoas, mesmo que já tenham ouvido falar, então tem uma primeira consciência ali, ainda tem muito medo. Então, parte do trabalho que eu faço ali no Instagram é fazer com que o pessoal perca o medo do GERIC. E o Caio, até você falou duas palavras. Você falou no Brasil e você também falou sobre o quanto que as pessoas não conhecem, né, sobre várias questões que pode, né, ajudar o construtor, o incorporador na sua jornada. Você tem dado cursos, né, aí pelo Brasil, tudo até agora. Você estava aqui também na Praia Brava, aqui, né, a gente foi lá. E do que você tem visto por aí? Quais são as maiores dificuldades que você tem encontrado, conversando com o pessoal, que você tem detectado para se construir, né? Para quem quer construir, para quem quer incorporar? Cara, o que eu não tô vendo é facilidade. Que dificuldade. Mas fácil mudar a pergunta. Porque cada ponto que a gente vai tem algumas dificuldades, mas eu falo assim, é uma autocrítica ao meu segmento e até a forma como eu comecei, acho que todo mundo começa, o nosso seguidor é muito amador. O nosso segmento de incorporação imobiliária ainda é muito amador. O que eu falo amador? A pessoa tem um dinheiro, às vezes tem um supermercado, ou tem um negócio. Cara, tem um terreno aqui, eu vou fazer um prédio. Ela não sabe absolutamente nada do mercado imobiliário, nunca estudou muito a fundo, mas vai fazer porque disseram que dá muito dinheiro. E como que é geralmente o processo disso aí? Eu vou juntar um dinheiro para fazer o prédio, então meu custo de capital já é ineficiente por si só. Aí o próximo passo, eu vou ver o que o vizinho está fazendo de produto para fazer alguma coisa parecida. Então, você está tendo uma obra ali de apartamento de 3 quartos, então deve ser isso que vende, vamos fazer parecido. Aí esse também não, o que está fazendo lá também não pesquisou, ele só foi pela manada ali e acaba que tem vários pontos de fricção nisso aí. Você faz um produto ineficiente para quem vai vender que você não sabe quem que é, e você não tem dinheiro para fazer aquela obra. Muitas vezes a obra para no meio por falta de recursos, por falta de planejamento. Então, de forma geral, é lógico que tem excelentes incorporadoras a níveis de Brasil. Aqui em Balneário você tem umas que são referência pro Brasil inteiro também, né? Os prédios mais altos estão aqui. Mas você tem excelentes incorporadoras, mas que são a minoria. A grande maioria ainda é muito amadora. Então, de um tempo para cá que eu estou viajando bastante, estou fazendo palestra, estou conversando com muita gente, a visão que eu tenho é essa. O mercado ele precisa se profissionalizar mais. Cara, mas por que pensar no mercado como um todo? Porque o mercado imobiliário ele fica mais atrativo, de forma geral, se aquilo que está sendo feito está sendo bem feito. Porque compra de imóvel na planta é confiança. Então, eu preciso ter confiança no incorporador, eu preciso ter confiança no mercado. Então, se existe quebras nesse elo de confiança, não é só aquela incorporadora que é prejudicada, é todo mundo. Com certeza. Então, por exemplo, tem um que eu trago muito, não sei se já ouviram falar da Encol.
Em qual? Assim? Foi a maior incorporadora do Brasil, nenhuma hoje é perto do que a Encol foi. Era gigantesca, ela era a maior incorporadora em praticamente todas as regiões, então ela é gigante. Tem uma praça lá em Porto Alegre. Sim, eu fui lá na Praça da Encol, Encol. Aham. mas era uma incorporadora gigantesca ali. A Encol era a maior incorporadora do Brasil. Quando ela quebrou e deixou mais de 40 mil clientes na mão, foi um negócio lá. Sabe? O que aconteceu? Só a Encol foi prejudicada. Meu amigo, não. Se o mercado em se a geral. maior incorporadora do mundo, do Brasil, quebrou e deixou um monte de cliente a ver navios, você acha que as pessoas vão querer comprar imóvel na planta? Então foi toda uma discussão, até 5 anos depois, fazer seu patrimônio de afetação, que melhorou a confiabilidade, de lá para cá vem mais tranquilo. Mas o mercado sendo mais profissional é benefício para todo mundo. Se o cara para a obra do meu lado, ele vai me atrapalhar a vender. Se tem alguma fricção, algum problema, o pessoal pega o dinheiro do cliente e some, isso vai impactar não só negativamente ele, mas o mercado imobiliário. Então eu tenho essa visão de que o mercado imobiliário ele é melhor, ele é mais atrativo quanto mais profissionais forem os players daquele mercado, do mercado imobiliário. E o que faz uma incorporadora quebrar, na tua visão? Fluxo de caixa. Ponto. O que a incorporadora tem que pensar o tempo todo, a gente trabalha com capital ostensivo. Então não é prestação de serviço. Eu não vou lá e vendo meu serviço, não, eu tenho uma promessa que eu tenho que investir tanto, eu tenho que vender para ter, eu tenho que pegar crédito e tudo mais, e eu vejo que muita gente faz as coisas na ordem errada. Eu vou lá, começo a obra, depois eu vou começar a vender, depois eu vou atrás de dinheiro, porque eu só tenho dinheiro para fazer 20% da obra e tudo, e acaba não tendo fluxo de obra, esse fluxo não é casado, e muita incorporadora quebra. Então, para quem trabalha com incorporadora ali, pode ter um caso ou outro que foi outro caso, mas se eu falar assim, 95% das incorporadoras quebraram foi porque teve um descolamento de caixa. Eu tinha, sei lá, 50 milhões em estoque de apartamentos e tal, mas beleza, mas você tem que pagar 10 milhões hoje. É o cara confundir o dinheiro da empresa com dele próprio. Isso melhorou bastante com o patrimônio de afetação. Igual eu falei, em 2004 a gente teve a criação do patrimônio de afetação, que é basicamente o patrimônio do empreendimento, ele não pode ser confundido com o patrimônio da empresa. Não é nem da pessoa física, é o da empresa. Então, todo o que o cliente paga para aquele empreendimento que tem patrimônio de afetação, obrigatoriamente tem que ir para aquele empreendimento. Para a conta do empreendimento. Para a conta do empreendimento. O empreendimento tem um CNPJ, tem uma conta bancária. Exatamente. Para ser usado naquele empreendimento, tudo. Qualquer pessoa que usa o dinheiro para desvirtuar, ela está cometendo um crime. Aí não é uma irresponsabilidade fiscal, é um crime mesmo. Então, exatamente esse caso da Encol foi que tinha esse problema aí, que era o mesmo dinheiro, o cliente comprava um apartamento aqui em Balneário Camboriú, o dinheiro ia para Porto Alegre, virava uma bagunça toda ali, e acabou que na hora que deu um descasamento de fluxo de caixa, você não tinha dinheiro para pagar aquilo ali, os bancos não quiseram continuar emprestando e lascou tudo. Mas hoje a gente tem uma segurança maior em relação a isso. Cara, mas tem construtor picareta, incorporador picareta? Tem, mas isso aí geralmente dura pouco no mercado. Porque não adianta, a gente tá no mercado de confiança. Se a turma passa a perna uma vez, meu amigo, não tem mais confiança no resto da vida daquela pessoa. Peguei o dinheiro da obra para comprar uma lancha, um barco. Beleza, você pegou uma vez, você nunca mais vai pegar. Porque ninguém mais vai confiar em deixar dinheiro com você. Já é difícil de ter a primeira confiança, né? Se quebra essa ainda. Não volta mais não. É verdade. Então, Caio, eu acho que eu tinha uma pergunta de tendências construtivas para o próximo ano. Porém, é difícil prever para o próximo ano, ainda mais que já mês que vem já é o próximo ano. Mas daqui a uns 5 anos, assim, quais as tendências tu vê que vão chegar, que o cliente vai procurar por empreendimentos, por construções, enfim, que estejam com esse padrão construtivo? Na verdade, o cliente, ele é muito aceito do que tem no mercado e é bem feito, digamos assim. Então, eu acho que a maior preocupação com o cliente, até o que as incorporadoras estão fazendo muito bem hoje, é trazer conceito para o produto. Então, é isso que encanta muito, que vende pela emoção e tudo mais, é muito mais o conceito, o lazer, a história do produto. Então, isso o pessoal está fazendo muito bem. A parte construtiva, ela vai ser diferente. O mercado, ela vai começar a mudar, e aí, quando o cliente não tiver muita opção, ele vai acabar comprando aquilo porque eu prefiro... Não, o cliente não está tão preocupado. É eficiente, vai dar a acústica que eu preciso, vai ter a estanqueidade, tudo que eu preciso, vai. Então não tem problema ser modular, ser isso, desde que me atenda do jeito que eu quero. Acho que a preocupação do cliente é essa. Mas o que eu vejo aí, falando ali de 5 anos, de um prazo assim, aí já entrando no tema de reforma tributária, a gente vai entrar
Hoje, se você for construir, vou construir, fazer construção off-site, ou seja, eu vou fabricar tudo e vou jogar para dentro do canteiro e montar. Você paga muito mais tributo, porque você tem ICMS e tudo mais, do que se você for lá e fazer do jeito manual. Então, o que acontece? O governo hoje coloca no sinuca de bico e fala, cara, eu vou fazer um empreendimento assim. Pode fazer, mas você vai pagar muito mais tributação. Se você fizer com aquela mão de obra de sempre, com o jeito de sempre, você paga muito menos imposto. Então, isso já é um desestímulo. A reforma tributária, com todos os defeitos dela, todos os negócios, ela vem para corrigir isso. Então, a reforma tributária, ela traz uma visão de carregar tributos, que é basicamente, se eu compro um negócio ali da fábrica, ele monta no meu canteiro, todo aquele imposto que ele pagou lá atrás, o imposto que a fábrica pagou, ele é descontado do imposto que eu tenho que pagar no final. Então, essa cadeia do que vem atrás, ela começa a ser valorizada. Então, o cara que fez um parafuso que vai ser usado, ele todos esses impostos vão sendo carregando, aí eu tenho minha alíquota final ali de imposto e eu consigo deduzir todos esses impostos que foram passados na cadeia. O Brasil não tem isso. Então, o que acontece? Se eu compro um industrializado e o cara já teve que pagar todos os impostos dele, eu pago tudo de novo aqui. Por isso que no Brasil, o pessoal, o Brasil paga tanto de imposto. Cara, ninguém sabe quanto que a gente paga de imposto. Então, assim, quanto eu tô comprando uma água, quanto que é de imposto nessa água? Ninguém tem a absoluta menor ideia. Por quê? Porque não tem clareza sobre esses impostos de toda a cadeia ali. Você vê ali na notinha fiscal o imposto só daquela venda. Daquela venda, mas... O que todo mundo foi pagando para trás para chegar naquele produto final, ainda mais numa obra. Tanto de Meu produto Deus, que você tem numa obra. Agora não, a gente vai ter essa clareza do imposto ali e isso vai fomentar a construção industrializada. Porque se eu estou comprando uma coisa que tem esse carregamento de nota lá, meu abatimento lá no final vai ser bem maior. Então o que para mim vai acontecer? A gente vai ter uma aceleração de processo. A reforma tributária vai fazer com que mais incorporadores queiram trabalhar com esse tipo de coisa. Porque agora imposto está melhor, a mão de obra está difícil. Então peraí, está começando a virar vantagem. Aí vai vir a nova onda, que é fornecedores. O Brasil ainda tem poucos fornecedores desse tipo de coisa que a gente está falando. Mas daqui 5 anos, às vezes, vai ter 50 vezes mais. Daqui 10 anos, vai ter 100 vezes mais fornecedores. E com mais fornecedores, mais opções que a gente tem e tudo mais, isso é bom para todo mundo. Então, para mim, a transição vai ser o cliente ele vai adequar ao que tiver no mercado e as incorporadoras elas vão fazer alguns testes, já está acontecendo muito esse tipo de teste ali, até ver o que funciona melhor para determinado tipo de mercado. Mas vai ser uma transição que eu, sinceramente, sou muito otimista com ela. Acho que pela primeira vez a gente vai poder vender um imóvel e da mesma forma que alguém vende o celular, da mesma forma que alguém vende um carro, a gente fala, cara, eu sei exatamente cada detalhezinho disso aí. Por quê? Porque foi feito em fábrica, foi feito com controle, muita coisa automatizada. Não é mais o seu Zé lá rebocando do jeito dele, não sei quantas horas demorou para fazer cada metro de parede, sei lá, coisa assim, né? Cada profissional ele tem sua velocidade, cada profissional tem um jeito ali, tem uma altura diferente. Se o cara tem uma altura tanto, outro tem. Então, assim, eu sou muito crítico ao nosso sistema de construção, mas eu entendo que ele é assim por causa das distorções que a gente tem de mercado. Mas para quem está mais novo aí, vai participar dos próximos 10, 20, 30 anos de mercado, eu acho que vai ser bem legal aí. O que está para acontecer. E você acredita que atualmente falta algum incentivo governamental para a construção civil? Eu acho que tem um desestímulo, né? Na verdade, esse é um dos que eu falei, da gente, eles cobrarem mais impostos se a gente resolver sair da mão de obra tradicional, do jeito lá. Isso é um desincentivo para a pessoa que quer inovar. E tem outro desincentivo também, que é uma construção de forma mais geral. A gente tem muito problema hoje, para vocês terem uma noção, das obras do Brasil, acho que na faixa de 25% são funcionários formais. Então teve agora recentemente toda essa discussão do 6-1, trabalhar isso e tal. Aí quando a gente olha os dados da construção, fala, cara, a média do trabalhador de construção é 38 horas por semana, sendo que 25% só de quem está dentro de obra, falando aí de Brasil inteiro, tem carteira assinada. Então, toda essa discussão, quando a gente traz só para a obra, está falando assim, eu estou discutindo sobre como vai ser o trabalho de só de 25% da população. Cara, mas por que 75% não assina carteira? Porque o jeito da CLT, para mim, é um desestímulo. O cara ele não quer assinar carteira, ele vai ganhar mais dinheiro sem a carteira assinada. Ele vai ter mais liberdade de não ter a carteira assinada. Por que o cara vai assinar? A 75%,
ou não quer ou não faz sentido para quem está empreendendo pagar aqueles impostos adicionais. Então, para mim, deveria-se ter uma liberdade maior dos formatos de trabalho, para que, em vez de 25%, tinha que ser 70%, 80% tinha que estar com carteira assinada. Por quê? Porque se é mais segurança para o trabalhador e é melhor também para o empregador, por que não? Porque tinha que beneficiar e, na verdade, não beneficia. Não beneficia. Então, o pessoal acaba saindo daquilo ali, preferindo não ter carteira assinada. Isso, para mim, é uma distorção. A discussão, eu fico puto quando eu vejo lá, mas 6-1 é escravidão, isso aqui. Então, eu falei, beleza, vamos discutir que 75% estão na informalidade do nosso setor. Vamos discutir por que não está 70%, 80% na formalidade. Por que 70%, 80% não está com carteira registrada? Aí, para mim, é um detalhe que a gente olha que, para mim, é muito culpa do jeito que a CLT é feita. O governo, ele quer definir como o trabalhador vai fazer. E o trabalhador, não, eu quero trabalhar do meu jeito. Eu quero trabalhar no meu formato. Falar, mas aí não dá para ser CLT. Então, beleza, eu não vou ser CLT. Então, eu acho que a gente devia ter uma discussão mais ampla em relação à produtividade, liberdade do trabalhador e tudo mais, porque do jeito que está, eu acho muito defasado. Da mesma forma que a gente faz obra há 100 anos do mesmo jeito, a CLT veio de Getúlio Vargas. Tem quanto tempo isso? Tem quase 100 anos também. Sim. Então é absurdo a gente pensar que tudo mudou e a gente está trabalhando ali com a forma travada do mesmo jeito ali do negócio. As pessoas não têm liberdade para trabalhar como querem, né? Como querem. De serem mais produtivas, performar mais, enfim. Exatamente. Realmente. Então eu acho que isso atrapalha muito até o desenvolvimento de inovação, né? Sim, sim. Nem a pessoa ela quer ser mais produtiva, porque qual é a vantagem que eu tenho de ser mais produtiva? Sim. Eu não vou ganhar... É quase um funcionalismo público, só que com carteira assinada na empresa, assim. E o Caio, de tudo isso que a gente está falando sobre essas mudanças, você acha que... qual que é o tipo de impacto que isso pode ter na vida do corretor de imóveis? Eu sou muito crítico ao jeito que o corretor de imóveis era. Melhorou bastante, mas eu acho que a gente vai ter um filtro muito maior agora, daqui para frente. O que acontecia? Quem está aí há mais de 10 anos no mercado de trabalho sabe que muitas vezes o corretor só sabia abrir a porta do plantão e ficar lá. Ele não era preparado para atender, para ele era um vendedor. Igual você vai num shopping, tem às vezes um vendedor ali da loja de shopping, chega lá, tem isso aqui disponível e tal. O corretor era muito parecido. Foi se melhorando, hoje já está melhor, mas eu acho que a gente está muito longe do ponto que a gente tem que ter. Por que eu falo isso? As operações, o mercado vai ficar cada vez mais complexo, a gente tem mercado de capitais cada vez mais ali, a gente tem métodos construtivos novos, tem muita coisa. O cliente, ele tem uma necessidade de ter alguém que vai estar nessa transação dando a confiança para ele. Que para mim isso é o corretor, só que não é o corretor que só sabe abrir porta. É o corretor que vai saber explicar, cara, estou comprando aqui o imóvel, ele é de construção modular, é assim, como é que isso funciona? O cara fala, cara, é isso aqui, a preocupação é essa, o jeito é esse. Beleza, e meu financiamento é melhor fazer isso com 4 bancos, ele vai te falar um dos 4. Quando tiver 70, 80 bancos, como é que vai fazer? Eu falei, cara, eu preciso saber o que rumo que eu vou, é muita opção que eu tenho para ir. Aí, mais uma vez, o corretor ele vai entrar ali na cadeia para dar confiabilidade. Então, na minha visão, ainda mais a gente está entrando numa era de cada vez mais inteligência artificial e tudo mais, a gente vai ter menos essa necessidade de corretor de plantão que funciona como um SDR. Sim. De ficar ali só recebendo lead, recebendo ligação. Cara, esse primeiro atendimento a IA vai fazer tudo, mas eu preciso de algum momento entrar um corretor na cadeia para trazer a confiabilidade do negócio e concretizar essa operação. Então, para mim, vai ser um corretor muito mais especialista do que é hoje, que sabe muito mais, ele entende muito mais do mercado e, na outra ponta, ele vai ser muito mais bem remunerado. E antes da gente continuar com esse podcast, corretor, eu quero te falar sobre um clube muito especial que está gerando muito resultado para vários corretores do Brasil inteiro. Já ouviu falar do Clube Premium da DWV? São 4 grandes vantagens que vão alavancar suas vendas e o seu conhecimento. Vamos lá, vantagem número 1. Você vai poder ter acesso exclusivo aos dados do seu mercado imobiliário. Por exemplo, aqui eu estou em Itapema, eu consigo ver a quantidade de imóveis que tem em estoque, a quantidade vendida, a quantidade de unidades que tem à venda. Consigo ver também o valor médio por metro quadrado, quanto que cada bairro vende, qual tipo de produto que mais está tracionando. Vantagem de número 2. Você vai ter acesso a news da DWV. Todos os meses a gente manda para você informações importantes sobre o mercado imobiliário diretamente no seu e-mail, onde você vai saber o que está acontecendo não somente na sua região, mas também no Brasil. São vários conteúdos exclusivos feitos somente para quem é assinante do Clube Premium da DWV. Vantagem de número 3.
Você que é corretor de imóveis está cansado de perder tempo cadastrando imóveis no teu site? Isso acabou, isso é passado, vamos trabalhar com tecnologia. Com a DWV você vai ter a integração diretamente no seu site. Você vai poder apenas selecionar alguns imóveis que estão no DWV e eles vão diretamente para o seu site, sem precisar cadastrar conteúdo, imagens, nem nada. E no momento que alterar os valores lá no aplicativo, vai alterar também no teu site. Muito mais praticidade e economia aí de tempo para você. Vantagem de número 4. Aqui no Clube Premium da DWV você tem o direito de inserir imóveis no aplicativo da DWV. Você sabia que nós já contamos com mais de 3 milhões de acessos todos os meses de corretores de todo o Brasil? Nessa aba aqui de imóveis exclusivos, todos os imóveis que estão aqui são imóveis de corretores que estão disponíveis para fazer parceria. No momento que você inserir seu imóvel aqui, todos eles vão aparecer exatamente como está demonstrado aqui, inclusive no aplicativo. O corretor, quando ele clicar, ele vai ver qual é o imóvel e também vai ver aqui os dados de quem está oferecendo essa parceria. Se você ainda não é assinante do Clube Premium DWV, aproveite, alavanque ainda mais os seus resultados através desse clube exclusivo para você. Tu acha que... Porque a gente tem diferença de mercados, né? Então tem, por exemplo, mercados onde o ticket é mais baixo e a gente tem mercados onde os tickets são mais altos. E quando eu falo mais altos, a gente pode colocar o médio, o alto ticket e o AAA aí, né? Seja como for. Mas é nessa diferença dessas duas grandes blocos, né? Que são os mais econômicos e os tickets maior. Você acha que existe, por exemplo, no mercado econômico, a especialização, o corretor se tornar um especialista naquilo e ele performar melhor? Tem, eu conheço muita gente, eu acho até engraçado que eu já comentei, com esse negócio das casas e do YouTube, showbiz, muito corretor entra querendo mostrar aquelas casonas, entrar Sim. lá. Aí Até pergunto porque assim, né, que é muito mais normal você achar que só existe especialização no alto padrão, né, porque de fato o cara tem que não só se especializar no produto, mas se especializar nas pessoas que vão comprar, né, tem que saber atender esses caras, que é diferente. Então eu vejo muita gente entrando no alto padrão pelo motivo errado. Que é basicamente, cara, isso aqui dá muito mais dinheiro e tal. Então eu vejo muito corretor de alto padrão morando em imóvel Minha Casa Minha Vida e tem muito corretor de Minha Casa Minha Vida morando na casa de alto padrão. Por quê? Porque são dois jogos diferentes, porque tem que entender qual que tem mais sinergia. O Minha Casa Minha Vida, segmento popular, ele é de escala. Então o cara ele tem que trabalhar com um volume muito maior, ele tem que ter uma preparação de atendimento muito maior, ele tem que otimizar muito mais. A venda do alto padrão, do altíssimo padrão, ela é muito de relacionamento. Então você tem que ter um investimento muito maior em relacionamento, em estar no lugar certo, em network, você tem que estar na academia de não sei o que, você tem que ter toda uma imersão ali no segmento, porque a venda é relacionamento, que é bem diferente. Fala, cara, qual que ganha mais dinheiro? Cara, os dois ganham. Eu conheço muita gente, eu estava até conversando com uma corretora esses dias, que ela é uma dessas, que mora num apartamentozão de luxo e tal, e vende 15 a 17 imóveis de Minha Casa Minha Vida por mês. Ela, fora a equipe e tudo mais. Aí eu fico assim, cara, e tá lá o cara vendendo um imóvel de alto padrão por ano, fica devendo até chegar. Então, assim, eu acho que tem que ter primeiro uma desmistificação disso de corredor de segmento popular não ganha dinheiro. Eu acho que os dois segmentos ganham, só que existem vocações. Tem corretor que tem muita vocação para o segmento popular. O que é segmento popular? Cara, é atendimento toda hora. Sim. Você está o tempo inteiro atendendo, a maioria vai dar errado, uns vão dar certo. Você tem que saber as perguntas certas para fazer, você tem que ter um direcionamento certo. Geralmente é o pessoal que chega muito preocupado com parcela, muito pouco preocupado com produto, mas no alto padrão já é um cara muito preocupado com produto, não quer falar muito de dinheiro porque ele vai dar conta de qualquer jeito. Então são dois caminhos totalmente diferentes. Os dois eu acho totalmente viáveis, eu acho que não funciona querer trabalhar nos dois. O que você vende? Eu vendo tudo. Cara, você não deve estar vendendo muito não. E quem vende tudo não vende nada. Mas eu acho dois segmentos bem diferentes e nos dois dá para ganhar muito dinheiro. Mas é ter a clareza de qual a sua vocação é maior. Sim. E a partir disso se especializar, treinar para ser muito bom naquilo. Digamos que você for trabalhar com imóveis de volume, né? Como seria os imóveis de menor preço, é uma vocação muito mais processual, né? Porque eu tenho que saber otimizar o meu tempo para otimizar atendimentos, né? E o outro está muito mais voltado a uma vocação de experiências, né? E paciência também, né? Porque é algo que exige dar mais atenção, esperar o tempo do cliente. Porque o imóvel de alto padrão, sei lá, o cara às vezes demora um ano para decidir a compra, né? Eu tenho que acompanhar esse cara. Às vezes, de baixo ticket, eu não tenho como ficar dando toda essa atenção como eu gostaria, né? Tem que ser uma coisa um pouco mais
Mais ágil. Você tem que ter um uso do CRM muito mais otimizado. Não, Fala, cara, eu não tenho 5 clientes na minha carteira, eu tenho 1.000. Sim. Como é que eu vou ir filtrando esses 1.000 até eu conseguir 10 vendas esse mês? Então você tem que ter toda uma sistemática mais voltada para produção, para produtividade. Eu não posso vender todos os produtos, eu tenho que limitar alguns. Por quê? Porque se eu vou fazer 5 visitas por dia, não dá para eu ir num ponto, não dá para ir no outro. Eu tenho que estar muito focado aqui. Então você tem estratégias para funcionar bem no segmento popular. O que eu vejo muito, até porque eu incorporei muito no segmento popular também, é muito corretor ganhando muito dinheiro. É aquele negócio ali, pessoas que entenderam que o jogo é diferente e que se dá melhor naquele jogo do que no alto padrão, que é aquele negócio do relacionamento, de encantar o você cliente. ficar ali encantando o cliente, ficando ali, manda um presentinho, até lá na frente sair a venda. Cara, mas é ruim? Não é ruim de forma nenhuma. Tem vários, Sim. inclusive talvez os que mais ganham são os que são melhores, mais bem-sucedidos no alto padrão, porque acaba que tem uma recorrência boa no alto padrão, você vai acabar ganhando mais. Mas se for pegar de média, eu acredito hoje que a média do corretor do segmento popular, ela é maior de rentabilidade do que a do alto padrão. Sim. Porque tem muito corretor que está O ali cara no alto consegue padrão. uma previsibilidade melhor, né? E ele está ganhando sempre. Todo mês tem venda, todo mês. Agora o corretor que só vende imóvel acima de 10 milhões. Tu acha que tem alguma categoria que o cara tem que focar para iniciar a corretagem? Ah, vou começar pelo ticket baixo. Ou não, cara, eu já quero vender coisa... Não. Ou já vou para cima. Cara, eu acho que é vocação. Aí é muito entender o perfil da pessoa. Eu até recomendo, se o cara entrar no imobiliário e tudo, entender dentro da imobiliária o que ele tem mais afinidade, às vezes testar um, testar outro, mas muitas vezes, com pouco tempo, a pessoa consegue identificar no que ela é boa. Então tem que ter tirar um pouco do ego, de falar assim, eu quero isso porque o jeito é melhor e tal, e focar no que ele é bom. É aquele negócio que a gente aprende muito errado na escola, né? Se a gente tá tirando 10 em matemática e 6 em geografia, o que a escola faz? Cara, você tem que estudar menos matemática e mais geografia, porque em matemática já é bom. Fala, não, esse cara tem que estudar o dobro de matemática, porque vai ser o melhor naquilo ali. É verdade. E a mesma coisa ali. Fala, cara, se você está identificando suas deficiências, suas qualidades, foca na qualidade e fica muito bom naquilo. Que eu acho que Evita frustrações, tudo. Frustração e traz mais rentabilidade também. É mais ótimo ali pro negócio. Cara, eu sou ruim nisso aqui, por que você vai ficar insistindo? Eu não gosto de ficar em jantar todo dia, chique e tal. Eu não gosto de ficar usando aquelas smoking, aqueles negócios. Vai ficar fazendo sala. Não gosto de ficar fazendo sala, ligando, e nem gosto do cara ficar ligando para ele, perguntando como é que tá a família, qual que é o nome do filho. Se você não gosta disso, já é uma tendência que você não quer estar naquele segmento ali. No segmento popular não é assim que funciona o jogo. Você vai estar trabalhando, cara, eu gosto disso o tempo inteiro, atendendo lead, conversando, venda entrando sempre. Você tem um negócio. Da outra forma, a mesma coisa. Você fala, cara, eu gosto de dar uma experiência para o meu cliente. Eu acho bom quando eu levo o meu cliente para dar um passeio de lanche, a gente mostra os empreendimentos, vou vender uma fazenda, eu vou com ele de helicóptero, eu gosto de todo esse glamour ali. Fala, cara, seu lugar é alto padrão. Porque se isso você gosta, se isso te dá prazer, você ainda vai ganhar dinheiro com isso, não tem dúvida que você vai ser bem sucedido naquilo ali. Então você já é bom numa coisa, você tem que ficar melhor naquilo mesmo. Mas eu vou testar o segmento popular. Pra quê? Você já entendeu que seu jogo é aquele. Às vezes é só ver o que não quero fazer, né? Não precisa ser o que é bom. Eu não quero fazer isso. Você já sabe que tem que ir para o lado. Direcionamento. Cara, a gente percebe que está acontecendo um movimento no mercado e que os investidores estão investindo no projeto e não no imóvel. Você até tem um conteúdo que a gente vai mostrar ali na tela, que é que o mercado imobiliário está pagando o dobro do CDI para quem investe no projeto. Isso é vantajoso para os dois lados, tanto do cliente quanto da incorporadora, enfim. É muito vantajoso para os dois lados. Eu vou explicar por quê. A gente vai fazer uma obra do empreendimento, a gente precisa de muito dinheiro para tirar aquilo do papel. Só que os bancos varia muito por tipo de modalidade, então, mas resumindo, falar assim, na média, os bancos pedem que a obra tenha evoluído 15% e você tenha vendido no mínimo 30% do empreendimento para o banco começar a colocar dinheiro. Ou seja, um empreendimento que eu vou ter 100 milhões de custo, eu preciso colocar 15 milhões, fazer minhas vendas e tudo mais, só para aí o banco começar a entrar com financiamento. Então, beleza, 85% do meu projeto eu vou custear um custo de financiamento de banco, mas eu tenho 15% ali que ou eu tenho que ter esse dinheiro
ou eu tenho que alavancar ele de alguma forma. E como ele é só 15%, ele não é 100% do meu projeto, eu tenho uma possibilidade dentro da minha viabilidade de ter um prêmio maior de rentabilidade naquilo ali. Então, por que a gente acontece isso que está até falando na reportagem? Paga-se mais para quem investe no projeto. Porque, beleza, eu vou entrar numa hora que às vezes o empreendimento nem foi comercializado ainda, ele está em desenvolvimento, ele está daquilo, eu vou entrar geralmente numa SCP ou por SPE ou por alguma outra forma assim, vou entrar naquele projeto aportando dinheiro, suprindo essa necessidade do incorporador, porque, como eu falei, do meu lado como incorporador, eu preciso desses 15 milhões do exemplo antes do banco entrar. Então, eu estou disposto a pagar mais para quem me ajudar nesses 15 milhões, ou em unidades, ou em própria rentabilidade e tudo mais, porque depois que passar essa parte aí, eu vou conseguir trabalhar o resto da minha obra com dinheiro mais barato. Então, por que é bom para a pessoa? Porque o próprio incorporador tem na viabilidade dele que ele está disposto a pagar mais, ele está disposto a abrir mão mais de parte do negócio por causa disso. Só que tem que entender, você está entrando num momento muito inicial, pode demorar mais do que o previsto, pode ter algumas ruídos ali no percurso. Mas, em linhas gerais, o pessoal ganha muito mais dinheiro do que até investir no imóvel na planta, do que investir. Porque você entrou lá atrás, você entrou na época que o incorporador mais precisava do dinheiro e ele tinha menos para mostrar, ele tinha menos performance ali para mostrar. Mas ele entra com esse dinheiro e ele já fica com algumas unidades? Não se for, ele tem que vender 30% da obra? Em vários formatos. Tem formatos que ele entra, depois ele converte esse valor que ele aplicou em uma unidade. Você não pode comprar a unidade direto antes de ter o registro de incorporação. Mas você pode comprar fazer uma SCP, entrar como investimento ali e distribuir depois como sócio ali daquela SCP uma unidade pelo valor que ele aplicou ali. Ah, ok. Então tem formatos de se fazer isso com ou sem unidades. Eu já fiz das duas formas e é muito comum. Tem vezes que o cara ele não quer entrar para ficar com unidade, mas ele está disposto a entrar, ficar um tempo naquele projeto e quando não for mais necessário aquele dinheiro, você paga uma remuneração para ele como sócio ali, você dá uma distribuição de lucro para ele e carrega o resto do projeto sem ele. Tem algumas formas de se trabalhar isso, mas é provavelmente uma das etapas que o investidor imobiliário mais ganha. Mas qual que é a dificuldade disso? São etapas que o incorporador ele precisa do dinheiro. Então não dá para o cliente parcelar, não dá para fazer. Geralmente você tem que entrar com volume de recurso maior. Porque, peraí, se eu preciso de 15 milhões, não adianta você me falar que vai pagar 15 milhões em 5 anos. Porque não adianta, eu preciso dos 15 milhões para eu rodar esses primeiros meses aqui. Já tem que ser na alavancagem do começo. Exatamente. Né? Então é muito vantajoso, mas você precisa. Então por que não é para todo mundo e nem vale a pena muito divulgar isso? Então você vê que não tem ali nas imobiliárias, você vai lá, tem uma proposta. Não, porque geralmente é limitado a investidor de escala maior e a maioria das pessoas não conseguem aportar um volume grande de recursos. Sim. É a mesma coisa que eu sempre falo muito de terrenista, que é quem compra o terreno e faz a permuta com a incorporadora, que para mim é quem mais ganha dinheiro na incorporação imobiliária. Porque a pessoa ela entra até antes de ter projeto, ela corre um risco ali do terreno ser bom ou não, por isso que é até bom fazer uns estudos, mas geralmente o que ela ganha ali, porque ela entrou lá antes de existir projeto, tudo, ela acaba conseguindo ganhar uma rentabilidade muito maior do que todos os outros que vão entrando durante o caminho ali. Então, o terrenista hoje que faz permuta com incorporadoras, eu vejo como um dos que mais acaba tendo rentabilidade sobre o que foi investido ali. Eu Caio, até agora a gente está chegando no final do podcast, mas até no começo eu perguntei, né, se tinha algum lugar onde as pessoas poderiam aprender, né, sobre incorporação e diante das respostas que você trouxe aí, o leque ele é muito vasto, né? Então, desde das operações que eu posso realizar como incorporador, mas eu também enxergo as possibilidades como alguém que quer, de fato, entrar como investidor no mercado, para ele entender quais são os tipos de operação. Porque não é, vou comprar um apartamento para investir. Tem muitas variações, né, que eu posso, muitas formas de entrar como investidor no mercado imobiliário. Nos cursos que você dá, que você ensina isso, tem bastante gente também que é investidor ou ainda não? Cara, minoria. Eu vejo assim, tem investidor, mas é um investidor que tem a intenção de começar a incorporar. Um incorporador e tudo. Que é aquela pessoa assim, cara, eu já invisto em incorporação tem um tempo, um negócio que me dá muito dinheiro. E se eu tiver o controle mais daquilo ali? Aí a pessoa vai para um nível de querer incorporar também. Então, meus cursos eles são muito voltados
para quem quer tirar projeto do papel, para quem quer aprender mais sobre a área e tudo mais, é o que você falou, na faculdade ninguém aprende incorporação, você não tem pós-graduação, pelo menos que ensine a prática daquilo ali, do negócio, então acaba que não tem muita opção, acabou criando um curso para suprir essa lacuna muito, mas, cara, quero ser incorporador, uma das maiores dores dos incorporadores é muito caro tirar uma incorporação do papel, então a gente vem com a parte de funding, cara, para você conseguir dinheiro para sua incorporação, seu projeto tem que ser assim, 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 você tem que ter essa preocupação, você tem que fazer uma espécie, tem que fazer o patrimônio de afetação, você tem que estruturar aqui, a partir do momento que você estruturou, você tem essas e essas opções, você tem que vender desse formato, você tem que ter tal, você tem toda uma embalar, você embala todo o produto, por isso que é aquela questão do profissional. Você não espera dar errado para depois ir aprender. Você aprende antes e depois você já vai fazer sabendo quais são os caminhos. Então, muita gente já passou por esse caminho que a pessoa está começando. Vale a pena aprender com esse tipo de coisa. Então, respondendo ali sobre o investidor, tem alguns que entram, mas geralmente é muito nesse sentido aí de ter. Mas na outra ponta, até para os nossos alunos, para os incorporadores, já treinei mais de 1.300 incorporadores ali, a gente vê muito que, até conversando com todo mundo, tem cada vez mais investidores procurando esse tipo de... Eu quero entrar antes do imóvel ir a mercado, eu quero investir no projeto, isso tudo que a gente está falando aqui. Então, quando os incorporadores estão mais preparados, esse investimento também fica mais seguro. Então, peraí, se o cara já sabe o caminho, já sabe o passo a passo, que tudo que ele tem que fazer para mitigar muito erro, investir nesse tipo de projeto vai me dar muito menos risco, muito menos ruído. Então, eu acho que acaba que para o mercado vem muito isso, acaba que é mais atrativo para mais investidores, porque a turma está cada vez mais preparada para colocar projeto ali nesse sentido. Né? Show. Legal. Caio, para que dar uns passos antes do corretor entrar em cena, né? Como que você sente a preparação desses profissionais para vender o produto que você idealiza? Do corretor? Isso. Então, a gente tem alguns corretores que são bons, são treinados, mas, vou falar ali, 80% ainda é muito vendedor. Que é o que ele falou, que não estuda, que não tem... É muita gente nova. Eu fui fazer um meeting esses dias, tinha 600 corretores. 600 corretores. Eu pedi para levantar a mão quem estava há menos de 2 anos no mercado. Cara, 70%. Nossa. Eu falei assim, gente, isso é loucura. É muita gente entrando, sempre muita gente despreparada. Só que em vez do cara entrar e se preparar, geralmente a pessoa entra, se ela dá sorte e vende no começo, ela não precisa aprender nada. Porque se eu vendi assim, eu vou continuar vendendo. Aí depois ela se frustra porque não é tão simples. Ainda mais Perdão. Não, pode falar. Acaba entrando com uma falsa promessa, né? Com a falsa promessa. Eu falo assim, vender nos primeiros meses, das primeiras semanas de corretagem é a pior coisa que pode acontecer para o corretor, porque ele vai ficar preguiçoso, ele não vai aprender, ele vai achar que tudo é muito fácil. Agora, se a pessoa entra já sabendo, todo preparada para passar um período de dificuldade, para ter o tempo dela de aprender e tudo, e ela vai aprender, então aquela primeira venda dela, ela veio depois de muito aprendizado, entender e tudo mais, provavelmente a segunda venda dela já vai ser mais fácil, a terceira mais fácil, a quarta, então tudo vai ficando mais fácil porque ela teve a jornada dela de aprendizado e ela continuou aprendendo. Então, para quem quer entrar na profissão da corretagem, ou já está e não está performando bem, entenda que a regra é, primeiro aprende, primeiro fica bom, depois vem o resultado. E se vir o resultado sem o esforço para ele não é sustentável. Você vai vender às vezes vai vender outra ali por sorte, mas daqui a um tempo você está falando que corretagem é uma profissão ruim, que você está pensando em mudar para outra profissão mais uma vez, provavelmente você já está vindo ali mudando de profissão, porque a profissão não dá dinheiro. Mas eu te afirmo, conheço vários corretores com 10, 20 anos de mercado que ganham muito dinheiro, estão muito bem, têm uma recorrência fenomenal, porque eles fizeram o que tinha que ser feito do lado deles. Engraçado que você falando isso, eu lembrei do início, né, que você falou que você é um perfil de uma pessoa mais cartesiana, né, até como você disse, é uma pessoa muito mais voltada para o racional, mais números, menos relacional, né, e ver você nesse momento participando do podcast, né, Instagram com mais de 150 mil pessoas, né, que estão ali te acompanhando, dando curso, tendo toda essa exposição, eu entendo o quanto que isso foi desafiador para você chegar nesse ponto, né, como profissional, de vir de uma escola muito mais voltada para o estudo, né, e começar a vir entender essa outra ciência humana que é
dessa parte de se Ciência não expor. exata. Que é você estar exposto ao caos de coisas que você não tem controle, não tem domínio. Então eu imagino que isso foi um grande desafio para você. E eu acho que isso, se a gente for colocar na balança do outro lado, né, a gente vê obviamente que isso daí reflete no sucesso que você tem. E também a gente percebe que do outro lado também tem essa questão de, por exemplo, pessoas que já têm esse dom nato da comunicação, de conversar, de se relacionar, e às vezes confia demais só nisso, entra para a parte de venda e esquece de fazer aquilo que daí é o teu lado, que é estudar, se preparar, ser uma pessoa muito mais qualificada no conhecimento, né? E fica apostando só naquilo. E de fato, todo mundo que eu conheço que tem um nível de sucesso, né? Prova tá você aí que é um cara que veio tem um perfil e aperfeiçoou, né, um pouco esse outro lado para conseguir fazer. Mesma coisa o corretor, né? Ele tem um perfil, mas ele tem que desenvolver uma outra habilidade também para complementar. Se a habilidade dele é comercial, se é venda, aí ele tem que aperfeiçoar o outro lado. Porque eu falei, só a venda, só a casca ali, ser gente boa, ser relacional, mas sem oferecer, eu gosto muito de comparar com o advogado. O advogado, geralmente, ele tem ali um negócio de veste todo terno, o escritório cheio de granito ali e tudo mais, e ele vende para o cliente e fala assim, cara, eu sou a pessoa que vai resolver o seu problema, por isso eu vou ganhar 20% da causa. Raramente algum cliente negocia a comissão do advogado. Fala, cara, ele estudou vários anos para me resolver, que ele sabe muito mais do que eu daquilo, vou confiar nisso, e às vezes é uma causa de 100 mil. Agora vem um cliente para vender um imóvel, às vezes de 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, e não sabe nada, não oferece nada de informação, de valor para aquela negociação. E o nível do atendimento não está adequado ao valor do produto. A remuneração dele em si. Então eu vejo assim, cara, o corretor ele tem que entender que ele não está vendendo imóvel. Ele está vendendo o serviço e o relacionamento ali do negócio. Ele está vendendo o conhecimento dele, tudo. Então, se ele está vendendo o conhecimento dele e o relacionamento e tudo mais, ele tem que investir nesse tipo de coisa para cada vez ele ter mais valor dentro daquela operação. Então, cara, por que um cara que fez uma transação de muito sucesso ali de 10 milhões, 12 milhões, ele acaba vendendo outro mais outro? Por quê? Porque ele trouxe tanto valor para a mesa, tanto negócio, não foi uma venda de sorte. Ele não estava ali distribuindo panfleto, o cara, não. Ele trouxe valor, ele mostrou, ele explicou, ele falou do mercado, ele trouxe o comparativo, ele abriu todos os produtos, sei lá, ele trouxe tanto valor para aquela negociação. Cara, tu falou a palavra que estava na minha cabeça. Porque tem muita gente que olha o cara e fala que tá andando de carro bom e tal, tá desenvolvendo. Ah, esse teve sorte. Esse teve sorte. Não, pô, o cara teve uma sorte de achar um cara, teve a sorte de... Cara, o cara que tá trabalhando todo dia, ele sabe. Claro que com certeza, eu acredito que esse mundo, né, nos proporciona momentos onde que são agradáveis, né? Que às vezes a gente não necessariamente trabalhou por aquilo, de repente acontece. Mas, cara, com certeza esse cara tá ali trabalhando preparado, né? Tinha um jogador de tênis, meu pai sempre ficava falando isso pra mim. Meu pai gostava muito de assistir tênis ali, não sei se era o Bjorn Borg, era esses antigos da década de 99. Aí o cara teve um ponto lá que tava no meio da partida e tava definindo e a bola pingou e todo mundo achou que não ia, passou e ele ganhou lá e no final eles perguntaram, né? Falei, cara, você teve muita sorte de ganhar esse jogo e tal, aquele ponto assim. Ele falou assim, cara, é impressionante, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É aquela coisa é impressionante que quanto mais eu treino, a sorte vai ficando cada vez do meu lado. É a mesma coisa ali. Quanto mais você se prepara, mais você tá aprendendo, mais você tá desenvolvendo a si mesmo, isso para corretor, para incorporador, para todo mundo, mais sorte você tem. É impressionante. Fantástico. Legal. Gente, a gente está chegando ao fim do nosso programa. E agora a minha conversa é com você, nossa audiência. A gente sabe, corretores, que é difícil encontrar lugares para se capacitar, conteúdos de qualidade. E a gente fica muito feliz de proporcionar isso para vocês. Mas para que a gente siga trazendo convidados como o Caio Lobo, pessoas de alto nível, a gente precisa que vocês se inscrevam no canal para a gente ter argumentos para trazer essa galera. Então não se esqueçam de se inscrever no canal. E agora... Caio Lobo, a gente quer saber o seu segredo imobiliário. Eu vou falar aqui, eu acho que serve um pouco tanto para corretor quanto para consultor, para incorporador, que é a questão do mercado imobiliário ele não ser um mercado de curto prazo. Quando a gente decide, entra no mercado imobiliário, entenda que o jogo aqui é de longo prazo, é de resiliência. Então, você ser resiliente, você continuar se melhorando, tem muito mais valor do que dar o tiro curto.
Para quem está no mercado, às vezes há 2, 3, 5 anos, pensa assim, cara, se eu continuar treinando, entrar num círculo virtuoso, treinar, vender, melhorar de vida, fazer tudo, você vai estar muito melhor daqui 10, 15, 20 anos. Agora, se você quiser contar com a sorte e tudo mais, achar que o negócio é pontual, mudar de carreira, aquele negócio assim, não deu muito certo aqui, vamos mudar para cá, depois vamos mudar para cá, a chance disso dar errado é muito maior. Então, assim, falando do mercado imobiliário específico, é uma das carreiras, tanto na parte de incorporação quanto na parte de corretagem, são uma das carreiras mais satisfatórias que existe, que tem muita bonança, muita coisa, você está realizando o sonho da pessoa, ainda ganhando dinheiro, você está desenvolvendo e tal. É muito legal o nosso mercado, mas ele não é de curto prazo. Não pense em entrar no mercado e achar que vai tudo dar muito certo rápido. Pensa no longo prazo. Fala, cara, entrei, meu jogo é de longo prazo, como eu vou ser mais beneficiado nesse longo prazo? É aprendendo? É me especializando? É indo para esse lado? É indo para esse? Pense sempre no longo prazo na hora de tomar a decisão e daqui 5, daqui 10 anos venham falar comigo e falar assim, cara, realmente deu certo porque o caminho foi esse. Então, acho que o meu recado ali, o segredo do mercado imobiliário, do jeito que eu penso, todo mundo que eu conheço ali do mercado, tanto da parte de incorporação, da parte de corretagem, que estão muito bem, o segredo deles é fácil, mas é duro de conseguir. Que é manter-se no mercado resiliente, motivado, dia após dia, ano após ano. Agora a gente está aí no final do ano, o ano novo é um ciclo novo, nova esperança, vamos estudar, vamos aprender, vamos Fazer dieta, todo mundo fazer dieta, desenvolver nossos projetos, Esse próximo ano vai. mas nunca perder essa visão de longo prazo. Então, estando com a visão de longo prazo, estando tudo, eu te afirmo 100% de certeza, em algum momento a sorte vai chegar para você. Fantástico, nossa, que baita Fantástico. dica. Baita. Caio, muito obrigada por ter vindo até os Segredos Imobiliários. Obrigada por ter trazido o nosso prêmio. Olha aí. Uhul! Fechou, Diogão? Maravilha, Nath. Obrigado, Caio. Obrigado pela conversa aí. Foram dicas fantásticas, principalmente essa última que você trouxe aí. Eu acho que é um baita de um segredo mesmo para o cara que está hoje desempenhando bem. E a gente agradece, né, a tua audiência também, como a Nath falou, se inscreve no nosso canal, né, comenta aí, fala o que você está achando dos episódios. A gente vê que todos os comentários, tá? A gente lê todos, tá? Eu também leio, a Nath lê, o Dago lê também, a gente está sempre vendo ali. Então, obrigado, pessoal, por vocês fazerem parte da comunidade. Já comenta aí, podcast mais influente do Boa. mercado imobiliário. Que chegou até o final. Isso. Boa. Maravilha. E segue o Caio lá, né, no Instagram dele lá. Comenta lá, pô, vim pela DWV. Fechou? Gente, obrigado, viu? Um abraço a todos, até o próximo episódio aqui do Segredos Imobiliários para a DWV. Valeu! Fechou? Obrigado.